Olá, queridos e queridas! E nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é: acalmada uma aterrorizante tempestade. O dia de Jesus esteve cheio de atividades, inclusive a de ensinar as multidões na praia e depois explicar as ilustrações aos seus discípulos em particular. À noitinha ele diz: passemos para a outra margem. Na margem oriental do Mar da Galileia encontra-se a região chamada Decápolis, da palavra grego deca, que significa 10, e polis, que significa cidade. As cidades de Decápolis são um centro de cultura grega, embora sem dúvida também sejam o lar de muitos judeus. A atividade de Jesus nesta região, porém, fica muito limitada. Mesmo nesta visita, conforme veremos mais tarde, ele é impedido de ficar ali por muito tempo. Quando Jesus pede que partam para outra margem, os discípulos o levam no barco. No entanto, sua partida não passa despercebida. Logo, outros tomam seus barcos para acompanhá-los. A travessia não é muito extensa. Na realidade, o Mar da Galileia é só um grande lago de 20 quilômetros de comprimento e com a largura máxima de 12 quilômetros. É compreensível que Jesus esteja cansado. Assim, pouco depois de partirem, ele se deita na popa do barco, apoia a cabeça num travesseiro e adormece profundamente. Diversos dos apóstolos são marujos experientes, pois já fizeram muitas pescarias no Mar da Galileia. Portanto, eles se encarregam de velejar. Mas a viagem não há de ser tranquila. Por causa da temperatura quente da superfície do lago, a cerca de 210 metros abaixo do nível do mar, e do ar mais frio nas montanhas vizinhas, às vezes fortes ventos precipitam-se e criam repentinos vendavais violentos no lago. E é isto o que ocorre agora. Em pouco tempo, as ondas estão batendo contra o barco e lançando água para dentro dele, a ponto de o barco ficar quase inundado. Mas Jesus continua a dormir. Os marujos experientes se empenham freneticamente para manter o barco no rumo. Sem dúvida, já passaram por outras tempestades, mas esta vez chegam ao fim dos seus recursos. Temendo por sua vida, acordam Jesus. Amo, não te importas? Estamos afundando, clamam. Salva-nos, porque vamos morrer afogados. Levantando-se, Jesus ordena ao vento e ao mar: silêncio, calai-vos. O vendaval violento para, o mar se acalma. Voltando-se para os seus discípulos, pergunta: por que sois tão medrosos? Não tendes ainda nenhuma fé? Em vista disso, os discípulos sentem um temor incomum. Quem é realmente este homem? Perguntam um ao outro. Por que dá ordens até mesmo aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Quanto poder Jesus demonstra! Quão tranquilizador é saber que o nosso Rei exerce poder sobre os elementos naturais e que, quando dirigir sua plena atenção para a nossa terra, durante o domínio do seu reino, todos morarão em segurança,
protegidos contra aterrorizantes calamidades naturais. Algum tempo depois de se acalmar a tempestade, Jesus e seus discípulos chegam a salvo à margem oriental. Os outros barcos talvez tenham sido poupados da intensidade da tempestade e tenham voltado a salvo para casa. Bom, né, gente? Quando a gente entra numa, assim, na nossa missão, no nosso propósito, na nossa vida, né, tendo aí as responsabilidades, né, a disciplina necessária para conquistar o que a gente quer, né, a disciplina, a prudência, a responsabilidade, a resiliência, né, a resiliência que é passar por desafios tão grandes, né, e se levantar e continuar, né, e se levantar e continuar. Eu digo até, né, por experiência própria, né, que quando eu comecei a tomar o rumo mais da educação consciente, né, que é a minha missão, assim, né, o meu propósito, né, é o autoconhecimento, a educação consciente aí para formar, né, seres humanos realmente confiantes, né, realmente mais respeitosos, realmente mais conscientes, responsáveis e então mentalmente, emocionalmente, né, espiritualmente e fisicamente alinhados, né, porque são desenvolvidos de acordo com o que se tem que desenvolver em cada fase, em cada época, em cada tipo assim, nos primeiros setênios, né, nos primeiros 7 anos, no primeiro setênio, é o corpo físico, né, que é o portal de aprendizagem. No segundo setênio, né, vai sendo emancipado o emocional. Por quê? Porque no primeiro setênio, o emocional, como a criança é por inconsciente, o emocional está totalmente vinculado ao dos pais, né, principalmente o da mãe. E vinculado ao ponto de, por exemplo, até os 3 anos, ele se ver, ele se sentir, ele se perceber como a mesma pessoa que a mãe, né? Então, por isso que nos primeiros 3 anos acontece a primeira individuação, né? Que daí vem as birras, vem os nãos, né? Tudo que pergunta para a criança é não. Aí com 6 anos vem uma segunda individuação mais forte, mais intensa, né? Do eu, da pessoa. E então, quando a gente sabe, né, e realmente aplica esse desenvolvimento do ser humano salutar, né, de forma realmente coerente com o que tem que ser, a gente realmente forma um outro tipo de ser humano, né? Senão, porque essa bagunça de se antecipar, né, as coisas, né, conteúdos intelectuais enquanto não se aprende dessa forma, conteúdos de ensino médio para ensino fundamental, quando o pensar concreto, mesmo abstrato, só se dá no terceiro setênio, né? Primeiro que as crianças, né, os jovens não aprendem, porque eles não estão maduros para aprender daquela forma. Segundo lugar, que o emocional fica totalmente assim comprometido, de não confiar em si, né, de medos, de culpas por não ter aprendido, né, de sentimentos de menos-valia, de não ser o suficiente. Quer dizer, são muitos os sentimentos que ficam ali e que são levados, né, para a fase adulta. E realmente, tipo, a maioria, a grande massa, tendo como crença absoluta o que nós temos hoje na maioria das escolas, né, que é realmente um tratamento e um lidar e o próprio conteúdo em si equivocado com a natureza do ser humano, né, com esse desenvolvimento e com o nosso próprio desenvolvimento, né, por isso o autoconhecimento, para a gente não ficar projetando as nossas dores nas crianças, nos jovens, né?
eu sofro, né, tenho sofrido sérios ataques, né, e realmente até contra a minha vida, né, da minha filha. Então, aqui essa história ensina exatamente isso, né? Quando a gente começa a sofrer os ataques por aquilo que a gente está fazendo de bom, e principalmente contrário ao que de repente o governo quer, né? Pessoas aí que têm seus interesses pessoais querem, é, a gente começa a sofrer diversas perseguições e ataques, né? E a gente tem que se manter firme, né, na caminhada, nos valores e, né, com a fé em Deus, porque Deus é justo, a vida é justa, né? Você está fazendo algo que você realmente vai merecer aquilo, né, de recompensa, ou seja, os bons resultados. E não é só para você, é para todos ao seu redor, né? Para todo mundo aí que está ao seu redor, né, vai se beneficiar muito de tudo isso. E isso, né, eu dei meu exemplo, mas nós temos muitas pessoas, né, sendo atacadas por trazer aí, né, verdades e diversas coisas que são diferentes e são a verdade, né, e diferentes daquilo que muitos querem trazer pelos seus próprios interesses pessoais, como também forma de manipular, né? Porque você manipula uma pessoa com medo, manipula uma pessoa culpada, né? Manipula uma pessoa onde você vai ameaçando, né? E a educação, por esse desconhecimento e desenvolvimento do ser humano, os seres humanos vão se formando dessa forma, inseguros, né? Então, tipo, você não desenvolveu o corpo físico no primeiro setênio. Você acreditou que era o aprendizado igual na maioria das escolas, intelectual. Põe lá a criancinha sentada na carteira, né? Para aprender a letrinha. Não, ela não aprende dessa forma. Então, o sentimento que vai ficando nela é de insegurança, né? É de eu não consigo, né? Porque por mais que ela vá ali fazer de tudo e de repente ela vai conseguir, né? Para ela, além de não fazer sentido aquilo, porque ela não está aprendendo realmente, né? Daquela forma, é algo que o sentimento que fica é de incapacidade, né? Porque aquilo não faz o menor sentido, né? Ela não está aprendendo. Então é um sentimento de incapacidade. E depois, uma fase ali adulta, onde você vai realizar os seus trabalhos, onde você vai realizar a sua vida amorosa, as suas parcerias de trabalho, o que você tem ali dentro? Você tem um monte de insegurança, né? Um monte de sentimentos de incapacidade, um monte de sensação aí de medos, né? Então, você não consegue ir além, né? Muito pelo contrário, muitas vezes a gente acaba se declinando para vícios para que isso não fique tão latente, né, nos sentimentos. Então, para que a gente possa anestesiar tudo isso, a gente acaba, né, partindo, sei lá, para enganar os outros, para ter dinheiro, né, para vícios como drogas e álcool, né? Porque os sentimentos de incapacidade, de insegurança são grandes, né? Então você não consegue realizar e você não sabe por quê e você acaba, né, se entregando aos vícios ou então se corrompendo, né? No roubo, na enganação mesmo para tirar dinheiro, né? Porque daí você tem que se manter, você tem que viver, né? E aí você carrega esses sentimentos dos quais você não olhou, você tem eles só lá inconsciente, né? Não tão consciente ainda. E você então nem sabe o porquê, né? Você não vai e aí você acaba indo por esses meios, né, corrompidos para ter dinheiro, né? Então, é muito importante, né, esse autoconhecimento para nós adultos, para que a gente se liberte, né, dessas amarras, porque com certeza assim, 90% das pessoas foram formadas e criadas nesse tipo de educação que nós temos ainda hoje, né?
na maioria das escolas. E o desenvolvimento do ser humano é exatamente para que a gente forme, né, já desde a infância, crianças, jovens e posteriormente adultos que vão ter a confiança, a segurança, a capacidade, a responsabilidade, a consciência, a prudência, a resiliência, a paciência para construir as suas vidas em bases sólidas, né? Porque todas essas virtudes, elas constituem uma vida sólida, né? Desde um relacionamento, uma família, a parte financeira, né? A parte do que você veio fazer aqui do seu trabalho, né? Então, quais são os seus talentos ou o seu talento, né? Então, você vai saber se direcionar, né? Então, por exemplo, muitas pessoas estão em trabalhos totalmente fora daquilo que vieram fazer, né? Então, quer dizer, o potencial todo dessa pessoa está sendo jogado no lixo, né? Ela não tem uma recompensa financeira praticamente pelo que ela faz, porque ela tem que fazer qualquer coisa, né? E isso é porque as escolas ali e muitas vezes os pais também, né, que estão no inconsciente, a gente fala no automático, né? E querem que a criança, o jovem, o adulto, né, faça o que eles querem, né, o que eles acham melhor de profissão, né, sem se atentar na individualidade daquela criança, né, no potencial, nos talentos daquela criança que vai sendo mostrado desde a infância, né? Se a gente souber observar e não projetar o que a gente quer e o que a gente acha melhor, né? Crenças totalmente equivocadas, crenças limitantes, né? Porque crenças limitantes foi o que fizeram comigo, eu acabo reproduzindo automaticamente sobre os meus filhos, sobre os meus alunos, né? Então, é o que eu falo, muitas vezes não é intencionalmente, mas é feito e prejudica, né? Não é consciente, mas prejudica, mesmo sendo inconsciente. Então, aqui, Jesus mostra que, apesar dos grandes desafios que a gente vai passar para, né, ir subindo os degraus e para se manter nas virtudes, para não se corromper, os desafios vão ser grandes, né? A gente se manter, né? A gente não se corromper, vão ocorrer deslizes, né? Vão ocorrer erros, mas a gente se levantar e se manter, né? Se desenvolvendo nas virtudes, se desenvolvendo como pessoa, né? Mudando a nossa mentalidade do que a gente tem que mudar, se libertando dessas amarras, dessas prisões emocionais, né? Que a gente ficou ali desde a infância, descobrindo aí nossa direção, né? O nosso talento, que seria, né, o nosso espírito, né? Realmente atuando na matéria, né? Porque o nosso espírito vem aí com o talento, né? Pra gente colocar na vida. Então a gente se desenvolvendo aí, né, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, a gente vai, né? E eu sei que os baques, né, são muito grandes, como eu disse por experiência própria, né? Os baques são muito grandes, mas a gente se manter no caminho e acreditar em Deus, na justiça, né? Que ela existe sim. Por mais que a gente também tenha uma justiça muitas vezes muito corrompida, né? Não podemos generalizar, mas muitos, né, nós temos. Nós temos a justiça sim da vida, né? A vida é justa, Deus é justo, né? E é isso que Jesus mostra, né? A confiança dele em Deus é tão grande, né? E ele veio fazer isso, né? Ele tá firme e forte em trazer, né, as virtudes para as pessoas, para elas praticarem, para elas, né, que ele vai passar o que vai passar, mas ele vai se manter no caminho e ele vai chegar, né? Quando a gente fala vai chegar, tipo, você vai, né, subir os degraus e você vai conquistar aí,
né? É o que eu falo, bons relacionamentos, né? Uma construção de uma família, né? Realmente de uma construção de uma família saudável, né? E não disfuncional, de parcerias também, né? Honestas, justas, né? Então aí você vai conquistando conforme você vai se vai desenvolvendo em si, você vai também, né, conseguir achar fora isso, né? Por mais que venham aí as muitas latadas, né? Para tentar derrubar. Então, essa história aí nos traz muito isso, né? As tempestades vêm e virão. E a gente se manter firme na nossa caminhada e com muita fé em Deus, né? Que Ele também faz a parte dele quando a gente faz a nossa. Tá bom? Né? Então, que a gente se mantenha firme aí, não se corrompa, né? Porque a gente pode ter a certeza de que, por mais difícil que seja passar sem se corromper, né? Resistindo aí às tentações, se mantendo no caminho, a gente vai alcançar, né? A gente vai ter aí as recompensas aí do nosso Criador, né? Da vida. Então isso é hoje é isso, a história. E se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí com pessoas que você sabe que queiram, né? Seguir essa trajetória. E se inscreva no canal e ative o sininho se você quiser receber mais notificações do meu conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!